Bom, pessoal, um assunto muito importante que a gente não pode deixar de falar, até porque boa parte dos doentes que recebem quimioterapia, principalmente em hematologia, tem um catéter venoso profundo instalado, né? Não raro um portocat, que permite a infusão do quimioterápico, né? Sem o paciente precisar ficar tirando e botando o catéter. O catéter está implantado no subcutâneo, mas que, infelizmente, constitui uma importante porta de entrada, né, e modifica um pouco a nossa conduta aqui em relação ao tratamento da neutropenia febril. Tá? Então, o catéter venoso profundo, né, no paciente neutropênico, no paciente de um modo geral, ele pode sofrer infecção de duas formas. A infecção pode se dar externamente ao catéter, no túnel subcutâneo, por onde ele passa até chegar na veia, ou seja, o germe está lá na microbiota da pele, ele pega carona no corpo estranho, forma um biofilme e vai externamente ao catéter, infectando ali o subcutâneo até ganhar corrente circulatória, e isso pode ser a causa da febre no neutropênico, ok? Ou pode haver uma contaminação do catéter e do seu lúmen na manipulação ou da solução que está sendo infundida ali através dele, e a bactéria forma esse biofilme na parte interna da cavidade do catéter, né? Ganhando acesso mais direto aí a corrente circulatória através do lúmen do catéter, ok? E pode também acontecer por essas duas vias concomitantemente. Então, a infecção de catéter pode ser do subcutâneo, do lúmen ou dos dois ao mesmo tempo, se for uma coisa meio porca, né? Você não instalou o catéter direito, não manipula aquela porcaria direito, você infecta ele tudo, tá? Isso aqui é considerado hoje em dia como uma iatrogenia 100% prevenível, tá? A literatura moderna preconiza a infecção zero de catéter venoso profundo. Porque se você instalar com a técnica adequada e manipular com a técnica adequada, é possível ter 0% de infecção de catéter. Isso é um sonho, né, em muitos locais, mas é possível. E em contextos muito específicos de pesquisa científica, isso foi demonstrada essa possibilidade, tá? Inclusive alguns centros aí do mundo, né, centros de alto nível, você tem infecções muito próximas, taxas de infecções muito próximas a zero, quando você tem uma equipe de enfermagem e todos os outros membros da equipe de saúde especificamente treinados no manuseio de catéter venoso profundo e na prevenção de infecções. Eu vou falar sobre isso um pouquinho adiante, tá? Então, as vias por onde o catéter pode causar infecção no paciente são essas: túnel subcutâneo e o lúmen do catéter, ok? A infecção de túnel subcutâneo, ela vai se manifestar clinicamente de uma forma habitual através do surgimento de sinais flogísticos no local por onde esse túnel passa. Então é fácil, né? O cara tem lá um catéter aqui na subclávia, por exemplo, né? Esse catéter viaja um pouquinho no subcutâneo até chegar na veia subclávia. Se infectar o túnel subcutâneo, vai ter dor, eritema, edema, pode ter um pouquinho de pus saindo ali no ósseo de inserção do catéter. Tudo isso é sinal de flogose, né, e sinal de infecção do túnel subcutâneo. Porém, como vimos, no neutropênico isso pode estar ausente, porque tem uma queda na contagem de neutrófilos circulantes, não tem neutrófilo para fazer essa flogose. Tá? O neutrófilo, célula principal da imunidade inata, é a grande responsável pelos sinais flogísticos. Se você tem neutropenia, você pode não ter a flogose local, mesmo numa infecção de túnel subcutâneo. Ok? Já na infecção do lúmen do catéter, né, se for uma infecção exclusiva do lúmen do catéter, a bactéria está lá dentro. Não vai ter sinal flogístico local, não vai ter pus saindo do catéter. A bactéria está no lúmen do catéter, né? O que você vai ter é apenas a febre e os sinais de infecção sistêmica, porque ela a partir dali está ganhando diretamente a corrente circulatória do paciente. Tá? Então a gente faz o diagnóstico de infecção do catéter, nesse caso aqui, através do sangue coletado pelo catéter. Tá? E o critério mais importante para mostrar que a fonte da infecção é o catéter, né? Porque veja bem, se o cara tem uma infecção de corrente circulatória, eu coleto um set de hemocultura em veia periférica e um set através do lúmen do catéter, eu estou colhendo sangue, né? Então, a mera positividade da hemocultura colhida pelo catéter não necessariamente significa que a infecção tem origem no catéter, tá? Eu preciso obedecer a este critério aqui, que é o critério diferencial de tempo, né? A hemocultura, o set de hemocultura coletado pelo lúmen do catéter,
ele tem que positivar pelo menos 2 horas, 120 minutos, antes da positivação da cultura coletada em veia periférica. Isso é muito fácil de entender. Eu não quero que você dê um nó na sua cabeça por causa disso, tá? Pensa comigo. Se a fonte da infecção é o catéter, é o lúmen do catéter, o que está acontecendo? Formou um biofilme ali na parede do catéter, tem muita bactéria ali é o foco, né? Então a densidade populacional bacteriana é maior ali no catéter, né? Ali é a origem deles. E a infecção da corrente circulatória, a infecção sistêmica, ela decorre da semeadura de partes daquela colônia bacteriana do catéter para o sangue. Então você pode imaginar que a concentração, a densidade de germes no sangue periférico é muitas ordens de grandeza menor, inferior do que a densidade de concentração de germes ali na parede do lúmen do catéter. Então quando você colhe o sangue do lúmen do catéter e o sangue periférico, esse sangue que está vindo do lúmen do catéter tem ali na garrafinha de hemocultura um inóculo bacteriano muito maior que o do sangue periférico. No sangue periférico são as bactérias que foram semeadas a partir daquele foco. Então o que a gente espera em termos práticos? Que a positivação da garrafinha de hemocultura coletada, né, cujo sangue foi coletado a partir do lúmen do catéter, ocorra muito antes do que a positivação da garrafinha do sangue coletado em veia periférica. E quando isso acontece com pelo menos 2 horas de antecedência em relação ao sangue periférico, isto é o critério mais fidedigno que a gente tem para mostrar que a origem da infecção é o lúmen do catéter, né? Então, por isso que a gente sempre colhe, né, pelo menos um set de hemocultura do catéter. E quantos lúmens o catéter tiver, tantos sets a gente vai colher. É um set para cada lúmen, tá? Porque às vezes um catéter com vários lúmens, só um dos lúmens está infectado, ok? Então a gente tem que colher um set de cada lúmen. Não tem nenhuma dificuldade em colher, não precisa puncionar o paciente, é só colher ali do lúmen, não tem dificuldade nenhuma, ok? Quantos lúmens o catéter tiver, tantos sets de hemocultura a gente vai colher um de cada lúmen, tá? E o critério que nos indica que a infecção é a partir do lúmen do catéter é o critério temporal, né? O sangue coletado por ali positiva pelo menos 120 minutos antes do que o sangue coletado em veia periférica. Isso é importante você escrever lá no seu pedido. Falar assim, ó, a garrafinha número tal que eu estou enviando para o laboratório foi coletada do lúmen do catéter, tá? Porque aí o laboratório já sabe que momento aquilo ali positivo e que momento o sangue periférico positivo. E ele te dá essa informação. Ele vai falar, ó, o sangue que você colheu do lúmen do catéter positivou 3 horas antes do sangue que positivou, da positivação do sangue coletado perifericamente. Então você vai saber, por causa disso, que a infecção está no lúmen do catéter e vai tomar uma conduta apropriada, ok? Com relação à infecção de túnel subcutâneo, já é um pouco mais complicado, né? Se não tiver flogose local, numa neutropenia profunda a gente fica sem saber. Por isso que, de um modo geral, se for um catéter que não seja mais necessário para o paciente, a maioria dos autores recomenda tirar o catéter, tá? Os germes que mais causam infecção de catéter são os germes gram-positivos, e a gente viu que a chance deles positivarem na hemocultura é maior, tá? Então, você pode adequar o seu esquema antimicrobiano, mesmo sendo uma infecção de túnel subcutâneo, né? A chance de vir um coco gram-positivo nessas infecções no sangue do paciente é maior, tá? Então você não vai deixar de contemplar, isso que eu quero dizer, você não vai deixar de contemplar esses pacientes no seu esquema antimicrobiano, porque vai acabar positivando na hemocultura, a chance é muito grande, tá? E se tiver flogose, aí não tem jeito, né? Aí você tem que tomar uma conduta, de um modo geral você tira o catéter. Então, a conduta, né, ela vai ser basicamente fundamentada, né, com relação ao catéter na retirada dele, ou em casos selecionados você até pode optar por manter o catéter, mesmo tendo documentado uma infecção a partir do catéter. Então, é obrigatório retirar o catéter quando você tem germes virulentos e germes que fazem biofilme muito agarrado no catéter. Germes para os quais a antibiótico terapia isolada não vai conseguir resolver a infecção de catéter, né? Porque o germe está lá no biofilme. O biofilme são polissacarídeos que o germe secreta e produz, que constituem uma matriz onde ele se esconde do sistema de defesa e onde os antibióticos não conseguem penetrar direito. Tá? Então, para esses germes aqui,
foi demonstrado que é obrigatório retirar o catéter, porque a antibiótico terapia não consegue eliminar a bactéria, tá? E ele vai continuar com bacteremia persistente. Então, Staphylo aureus, Pseudomonas aeruginosa, Cândida, né? Quando tem infecção do túnel subcutâneo, evidente, micobactérias de crescimento rápido. Se tiver qualquer uma dessas situações aqui, é obrigatório retirar o catéter. Ah, mas é um portoquete, teve que não sei o quê. Não interessa, tem que tirar, porque senão não vai resolver a febre e a infecção do paciente, ok? Depois você bota outro, né? Mas aí você vai tirar e manter a antibiótico terapia intravenosa. É a única forma de erradicar essas infecções. Existe uma situação em que a retirada é opcional, né, que é o caso do Staphylo coagulase negativo, que a gente já viu que é um germe de pele, é um germe que comumente também infecta catéter, mas é um germe menos virulento, tá? E é um germe que faz um biofilme menos eficaz. Então você pode, opcionalmente, né, se por exemplo o catéter for imprescindível, pô, o cara não tem mais veia, não vai ter como botar um catéter agora, porque está faltando no SUS, não sei o quê. Você pode, em casos selecionados, né, obviamente se o paciente não tiver muito grave, optar por não retirar o catéter nessa situação aqui, ó, Staphylo coagulase negativo. Mas é obrigatório fazer nesses pacientes o antibiótico lock, que o que é isso? Você vai fazer antibiótico terapia sistêmica, né, convencional, intravenosa do paciente, direcionada contra o Staphylo coagulase negativo, e aqui você vai precisar fazer vancomicina, né, você mostrou que tem uma infecção do catéter, o germe é esse, você isolou, ele só é sensível à vancomicina, tem que fazer vancomicina. E você vai, após usar o catéter, né, ou seja, após infundir a droga, você vai fazer o antibiótico lock, que nada mais é do que uma salinização do catéter com uma solução rica em antibiótico. Tá? Salinizar o catéter é deixar o catéter preenchido com solução salina, para que não haja coagulação dentro do seu lumen e você possa utilizá-lo depois. No caso aqui, a gente vai fazer a salinização com antibiótico lock. Repare, né, que não é um caso de infecção do túnel. Se houver infecção do túnel, tem que tirar o catéter, porque o antibiótico lock não vai adiantar nada. O antibiótico lock é só para infecção do lumen do catéter, tá? E só para esse Staphylo aqui, o coagulase negativo. Para todos os outros germes, a gente tem que tirar o catéter, obrigatório, tá? Não interessa a situação. Tem que tirar o catéter porque senão não vai melhorar. O paciente vai morrer de sepsis porque ele vai continuar fazendo bacteremia, vai continuar com febre, vai continuar fazendo infecção e possivelmente infecção metastática à distância. Tá? Só no coagulase negativo que você pode opcionalmente manter o catéter. O ideal é retirar, vale dizer isso, né? E se você optar por deixar, tem que fazer o antibiótico lock. Depois de infundir o antibiótico, saliniza o catéter com solução rica em antimicrobiano. E por fim, a prevenção, né, que é considerada atualmente a medida mais importante para o combate das infecções de catéter venoso profundo. Como eu falei para vocês, é possível uma incidência igual a 0 de infecção, desde que essa prevenção seja perfeita, né? E ela consiste no seguinte: uma correta técnica de inserção, com uma adequada asepsia e antissepsia da pele, né, sem contaminar o campo cirúrgico, sem contaminar o catéter, a prótese. Uma higienização das mãos antes e após a manipulação, né? Higienização, eu quero dizer, lavagem das mãos com água e sabão se tiver sujidade visível. E se não tiver sujidade visível, álcool gel antes e depois de manipular o catéter, de preferência com luva, tá? A limpeza do catéter, né, que deve ser feita antes da manipulação e após a manipulação, tal qual a higienização das mãos, tem que limpar o catéter também, preferencialmente com clorexidine, tá, que se mostrou superior ao povidine, que é o PVPI, que é o polivinil iodopirrolidina, né, o clorexidine, que tem cloro, se mostrou superior ao PVPI, tá certo? Na prevenção de infecção associada ao catéter, então limpar o catéter de preferência com clorexidine. E o catéter impregnado com antibiótico também mostrou algum benefício em reduzir a taxa de infecção, mas isso é pouco utilizado, principalmente no nosso meio, porque é muito caro, ok? Então é uma medida que já foi demonstrada na literatura com benefício, mas é pouco usada ainda devido ao seu elevado custo. Isso aqui não tem custo nenhum, né? Isso aqui a gente tem que obedecer, e é sempre, né? A inserção tem que ser perfeita e os cuidados têm que ser perfeitos também. A gente cansa de ver o técnico de enfermagem, às vezes até a enfermeira, não tomar cuidado na hora de manipular o catéter profundo. Isso vale para qualquer paciente, mesmo os não neutropênicos, tá? Mas se as pessoas seguissem isso aqui corretamente, a chance de infecção de catéter poderia chegar a 0 ou muito próxima disso, como acontece em alguns lugares de excelência, ok?